Em 1876, aconteceu um dos primeiros e mais famosos casos de biopirataria da história. Ocorreu a partir da floresta amazônica, no Brasil. O inglês Henry Wickham, estabelecido em Santarém, no Pará, às margens do rio Tapajós, colocou em prática um audacioso plano de roubo que, acomodando cerca de 70 mil sementes em 50 cestos indígenas e os forrando com folhas de bananeira e ainda enganando as autoridades portuárias de Belém, contrabandeou e entregou em perfeito estado ao Royal Botanic Gardens em Londres grãos de semente da seringueira, até então uma exclusividade mundial da região amazônica brasileira. Apesar do feito, Wickham recebeu apenas módicas 700 libras como pagamento e nenhum reconhecimento. Segundo o jornalista estadunidense Joe Jackson, no livro O Ladrão no Fim do Mundo, Henry Wickham seria reconhecido anos depois, quando alternava estadias entre o Sri Lanka e a Malásia, locais onde as sementes haviam melhor produzido e o látex estava sendo extraído. Ele seria até condecorado como Cavaleiro Real em 1920. A partir de 1912, o mercado mundial da borracha dominado pelo Brasil seria quase totalmente transferido para a Ásia, que produzia então borracha de preço tão acessível e de tanta qualidade quanto a borracha brasileira. O primeiro ciclo da borracha do Brasil se encerraria. Entre 1880 e 1913, a Amazônia viveu seu auge. Em 1907, o consumo per capita de diamantes em Manaus, a capital do Amazonas, era o mais alto do mundo. Na região, o custo de vida chegava a ser 4 vezes mais alto que o de Londres ou Nova York. Manaus foi a primeira cidade da América do Sul a ter uma rede de bondes elétricos. Em 1906, pelas águas do Rio Negro, escoaram riquezas suficientes para pagar 40% da dívida anual do Brasil. Em 1913, a região do ciclo da borracha viu a bancarrota e a falência. A Ásia, sob o predomínio do colonialismo inglês, seria líder mundial absoluta da produção de borracha num período de vertiginosa ascensão do mercado mundial de automóveis e muitos outros produtos que careciam do látex. Contudo, entre os anos 1930 e início dos anos 1940, sua produção sofreu um duro golpe. A campanha expansionista japonesa que passou a controlar os países produtores de borracha, tornando-se a principal fornecedora para países como a Alemanha e Itália, que naquele início dos anos 1940 já estavam em guerra contra a Inglaterra e os demais países que encabeçavam o grupo dos aliados, interrompendo também o predomínio inglês sobre o mercado asiático. Entretanto, o controle japonês seria também interrompido ao final de 1941, a partir da contraofensiva estadunidense após o ataque à base de Pearl Harbor em dezembro daquele ano. Nos 11 meses seguintes, adentrando o ano de 1942, a ofensiva dos estadunidenses fez com que os japoneses recuassem dos seus territórios anexados, resistindo apenas no Mar Asiático Oriental, Oceano Pacífico e território original. As batalhas da Segunda Guerra Mundial na Ásia e os conflitos na Europa fizeram eclodir uma grande crise de produção da borracha, fazendo-a declinar em cerca de 97%, escasseando o produto em um período de grande demanda para os equipamentos e veículos de guerra. Entretanto, os Estados Unidos já haviam lembrado da antes maior produtora da borracha no mundo, a Amazônia brasileira. Por pressão dos Estados Unidos, o governo brasileiro, sob a presidência de Getúlio Vargas, rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. Já em 1941, por meio dos chamados Acordos de Washington, o Brasil se comprometeu a produzir a borracha que os Estados Unidos precisava para abastecer os demais países aliados e outros países sedentos pelo produto. Contudo, Getúlio Vargas se viu em apuros ao descobrir que toda a mão de obra disponível na região amazônica não chegava perto do necessário para cumprir os acordos e fornecer a borracha demandada. Os seringais estavam com cerca de 35 mil trabalhadores e o governo precisava assegurar pelo menos 100 mil seringueiros para aumentar a produção anual de látex de 18 mil para 45 mil toneladas, como previa o acordo. Para a sorte de Getúlio, dos Estados Unidos, dos países aliados e do capitalismo mundial, mas, por outro lado, para grande azar e sofrimento dos sertanejos nordestinos, mais uma grande seca foi declarada na região Nordeste em março daquele ano de 1942, o que faria desprender dos sertões áridos uma grande reserva de mão de obra que seria empurrada para os seringais amazônicos. Após o ano de 1941 ter passado com grave escassez de chuvas, já ao início de 1942, levas de retirantes chamados de flagelados se deslocavam dos sertões nordestinos para os centros urbanos em busca da assistência governamental. Segundo o historiador Frederico de Castro Neves, no livro A Multidão e a História, os retirantes adventícios ao centro urbano de Fortaleza já estavam sendo conduzidos para novos campos de concentração nos primeiros meses daquele ano, repetindo as experiências das secas de 1915 e 1932, tentando afastar os maltrapilhos sertanejos das ruas da capital cearense. Contudo, sob ordens do então interventor do Estado, Francisco de Menezes Pimentel, em outubro de 1942, todos os flagelados foram agrupados em um único campo de concentração, o do Alagadiço, que seria posteriormente chamado apenas de albergue, local que foi dedicado para a seleção e remigração dos flagelados para as fazendas de borracha na região norte. Entre os anos de 1942
1942 e 1945, chamado de Segundo Ciclo da Borracha, ou pelo próprio Getúlio Vargas, de Batalha da Borracha, em alusão ao estado de guerra em que estava o mundo. Cerca de 50 mil nordestinos foram deslocados para a região amazônica, sendo que cerca de 30 mil deles eram cearenses. Tanto o presidente Getúlio Vargas, o interventor Menezes Pimentel e a imprensa o chamaram de soldados da borracha. O governo fez grande campanha publicitária no rádio e imprensa escrita para convencer a maioria de nordestinos fugidos da seca. Chegou a contratar o publicitário e músico Jean-Pierre Chablot para ilustrar campanhas onde apresentava a Amazônia como local de fartura e esperança. Em 1943, mesmo com a queda de chuvas e a diminuição do número de flagelados dos centros urbanos, a campanha de remigração continuou e o governo do chamado Estado Novo criou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o CEMITA, com sede na capital cearense, Fortaleza. Ali, o campo de concentração do Alagadiço, chamado então de albergue, foi reinaugurado com o nome de Hospedaria Getúlio Vargas, com capacidade para acomodar 1.200 pessoas que seriam alimentadas e inspecionadas até seu envio para o extremo norte brasileiro. O Segundo Ciclo da Borracha, ou Batalha da Borracha, salvou o mercado mundial da borracha do colapso e garantiu a vitória dos aliados na guerra, e o predomínio estadunidense como grande fornecedor mundial da borracha nos anos seguintes. Os soldados nordestinos da borracha, dos quais cerca de 30 mil morreram durante aquele período, principalmente em decorrência da malária, garantiram a vitória. Contudo, você não verá placas em sua homenagem, medalhas, condecorações, honrarias e seus nomes citados como heróis de guerra. Mais uma vez, o sertanejo, que certa vez Euclides da Cunha afirmou ser antes de tudo um forte, serviu para suprir e sustentar seu país e o mundo por um salário de fome, miséria e descaso.